a vida vai tomando vários rumos. A vida vai virando, vai né? virando. Vai virando. Teve isso aí. Aí depois eu fui tentar ser atleta. Ixi, Sérgio, tanta história. Mas você é atleta, né? É. Você faz montanhismo. Então, eu sou montanhista, mas eu joguei futebol americano de maneira séria por muitos anos. Eu fui atleta de futebol americano. Coisa que parece meio... Como assim? Físico, história... Então, mas é que tem uns negócios. Mas tem uns negócios da física, cara, ali da USP, que é engraçado. Porque lá tinha esses caras. Não, os caras jogavam rugby, não é? Sim, eu fiz parte do time da física de rugby. Ah, então. Porque eu conheci os caras que jogavam só rugby. Só pra falar, não é a mesma coisa. Futebol americano. Porque como eu tive os dois grupos, e eles, no geral, se odeiam, porque todo mundo confunde rugby com futebol americano. Não é a mesma coisa, mas eu joguei os dois. E aí eu tive que tomar uma decisão se eu continuava no rugby ou no futebol americano, e aí eu fui pro futebol americano. E aí fui tentar ser atleta por alguns anos, assim. E chegou aqui em que nível? Cheguei na seleção. Chegou na seleção? Fui pra seleção. Caramba! Qual que era a sua posição? Quarterback. Eu sou o cara que lança. Ser, né? Com o meu perfil aqui, não podia não ser. Dá pra... Não podia ser os caras ali da frente, né? Que trombavam, né? Exato, mas foi muito legal. Foi uma trajetória muito boa, mas tentar viver de esporte no Brasil... Eu fui tudo de errado, sabe? Aquela coisa... Mas você você se machucou, por isso você parou? O que foi? Eu não parei... Curioso, né? Assim, eu ainda não parei, mas eu jogo num nível, né? Assim, eu jogo mais recreativo. Enfim, eu ainda tô pensando como vai ser. Mas, sim, você sempre joga lesionado, Sérgio. Assim, eu nunca tive uma temporada que eu terminei inteiro. Não tem isso. Futebol americano é um esporte de impacto. E teve um ano que eu estava muito bem, que eu ia, assim, já estava assim, me sentindo muito preparado para ir para a seleção, que acho que foi o meu auge. Aí eu tive um rompimento no ligamento do ombro, foi feio, aí eu tive que parar por alguns meses, aí perdi aquele ano. Entendi. E aí depois, quando eu fui me recuperar, já tinha outras pessoas, porque para você ir para a seleção, você tem que estar num nível muito alto. Mas aí depois, mais para frente, ainda consegui uma última vaguinha lá, assim, fiz parte de um training camp. Então, assim, pude realmente chegar ali nesse momento. Que legal. Mas, que time mas eu você já tava torce? De futebol americano? É. Eu torço pro Chargers. O Chargers é bonzinho, Bom né? nada. Só me dá desilusão. Eu torço pro Dallas Cowboys. Você também... Sofredor. Eu não sou da galera da moda aí, porque a galera hoje é New England Patriots, né? Por causa do Tom Brady, né? Agora o Tom Brady mudou. Agora ele tá no Tampa Bay. Ficou os viúvos dele então, lá, né? Ficou um monte de viúvo do Tom Brady, exato. Mas eu sou Chargers e sofro muito, assim. Mas enfim. E por que você torce pro Chargers? Louco. Quando eu comecei a jogar, você assiste, né? Isso. Vou assistir. Aí você tá lá e você vê. E eu queria ser running back. Sacana, eu nunca quis ser quarterback. Quarterback, pra quem não sabe, é o cara que lança. Running back é o cara que corre. E eu gostava do contato. Eu sempre joguei esportes de contato, jogava handball, jogava rugby, jogava sempre basquete. Eu gostava de coisas de contato, né? E sempre fui calmo. Eu nunca briguei no colégio, nunca dei um soco em alguém. Saca? Mas eu gostava muito de você ter esse, sabe, esse desafio de você não sei o quê. Então, running back era a posição. Você pega a bola, vem todo mundo em cima de você tentando te roubar, você tem que vir driblando. Indo. Essa a minha posição. Aí eu fui ver, eu gostava muito do running back do Chargers, que era o LaDainian Tomlinson. Era um cara muito ágil lá, jogava muito. Eu falei, é esse time que eu vou torcer, porque tem um running back bom. Acabou. Comecei a torcer. No ano seguinte, esse cara sai do time. Aí eu... Falou, e agora? Acabou o time, né, Acabou o time, porque pra mim ele era o cara. Aí no final das contas eu continuo idiota, torcendo, podia ter trocado, né? Ninguém ia ver. Não, porque o pessoal às vezes vai atrás da pessoa, né? Pois é, eu continuei torcendo, sofredor e continuo, né? Continua. Mas eu gosto de muitos outros times também, eu gosto de ver o jogo, né? É demais, eu também. E eu prefiro ver o universitário, cara. Muito legal. O universitário, a molecada, cara, dá o sangue ali. É muito legal, É uma correria. As jogadas diferentes. E é uma correria sem fim, cara. Aquela molecada corre pra caramba, né? Sim, é muito legal o universitário. Aí aqui em São Paulo jogava em qual time? No Spartans. São Paulo Spartans, que é o time que eu fundei. Ah, é? É. Ai, que maneiro, 2009? Não, 2006. Não, peraí. Que ano que a gente tá? 2021. Não, 2000... Ah, não sei, faz muitos anos. 2007. Caraca, 13... Foi isso, faz 13, 14 anos que eu fundei esse time junto com os amigos e existe até hoje. E se tornou um time de referência. A gente ganhou o campeonato, foi muito legal. Assim, orgulho de falar, né? E foi nesse momento aí, inclusive, 2006, por aí, que foi quando eu larguei a parte acadêmica, eu fui me dedicar. Eu fundei esse time e aí fui. Que maneiro, cara.
Ah, você fundou lá o grupo de medieval, fundou o time, né, cara? Pois maneiro, cara. né, cara? Vou te falar que... pra você, se quiser fundar alguma coisa, fala comigo que eu fundo. Só pra fundar. Não, e engraçado, né, que tem uma cena de futebol americano legal no Brasil, né? Tem, então. Eu tava lá no comecinho. Não tinha, né? Eu fiz parte da primeira seleção... essa foi outra conquista, né? No começo, a gente só jogava flag. Flag Aí explica pra galera o que é o flag, que o pessoal não vai saber. O flag é o futebol americano, só que sem equipamento. E aí você, como você tá sem equipamento, você não vai poder, sei lá, dar uma porrada muito forte nas pessoas, então você usa umas fitas na lateral. Se você tira a fita da pessoa, você considera como se você foi parado. Só que todo mundo que jogava flag lá atrás queria jogar futebol americano, mas a gente não tinha equipamento, porque para importar isso era caríssimo. Então, a gente jogava flag, mas era quase um futebol americano, sabe? Porque a gente dava muita porrada, porque só tinha isso para jogar. Aí, quando começaram os equipamentos a vir, o que aconteceu? A Federação Brasileira resolveu fazer um campeonato interestadual de times, mas ninguém jogava futebol americano. Então, o que eles fizeram? Algumas pessoas jogavam... No Rio, jogava beach. Lá no Rio era beach. Era o beach, que tipo, era na praia, que era assim, equipamento na praia. Cara, aquilo lá era loucura, cara. Eu morei no Rio um tempo, eu fui ver aqueles caras jogando. Como que corre naquela areia, cara? Então, doideira, né? Doideira. Aí, já lá no Centro-Oeste, eles já jogavam com só em capacete, era só shoulder, né? Só a ombreira. Também é maluquice. E no São Paulo, em São Paulo, a gente só jogava com as fitinhas. E todo mundo zoava, gente. Aí resolveram fazer esse torneio de integração interestadual. Era a seleção de cada estado competindo. Foi num feriadão, juntou todo mundo num lugar só, que eu nem lembro qual foi a cidade que a gente foi. E aí era pra jogar. Todo mundo fazer um quadrangular, lá um negócio meio maluco. Jogamos e o time de São Paulo era tido como um dos piorzinhos, porque a gente nunca tinha usado. Mas aí jogou o quê? Todo mundo jogou futebol americano daí? Aí era futebol americano, porque era o começo, porque conseguiram importar os equipamentos. Ah, tá. Então assim, eu nunca tinha visto um equipamento antes e vesti, e a gente treinou, a gente tive 2 meses. Mas aí você tinha a experiência da armadura, ó. Então, a armadura ajudou. Ajudou pra caramba, né? Sim, total. Com certeza. Aí a gente teve 2 meses só de experiência e já era o campeonato. E São Paulo tava como o time, assim, o piorzinho, porque nunca... só joga o flag lá em São Paulo, cara. E a gente ganhou esse campeonato. Sacane, foi emocionante. Essa história é algo, assim, incrível. E, enfim, não dá pra contar, né? Senão a gente vai ficar só esse programa contando essa história. Que isso? Mas como foi? Por quê? Que foi história? Então vamos lá, vou contar. Pode contar, ué. Putz, essa história é boa. A gente começou jogando contra o time de Cuiabá, que era tido o mais forte junto com o Rio de Janeiro. Então você tinha 2 favoritos, que era Cuiabá e Rio de Janeiro, que iam ganhar. Tipo assim, toda a tabela foi feita para que a final fosse os 2. Entendi. Quando eu olhei a tabela, eu falei assim, essa tabela tá errada, porque dependendo do resultado que der, eu físico, fazendo conta ali, cheguei lá, falei pro nosso treinador, tá errada essa tabela, porque essa tabela, se vence aqui, não sei o quê, pega 2 vezes o mesmo time, e aí um time para ter que vencer, tem que vencer 4 jogos, e outro com 3 jogos é campeão. Sabe quando você vê que o negócio não tá certo? Entendi. Não tá certo, tá errado. Aí todo mundo... E eles levaram lá, né? Entendi. Foi pra salinha. Com uma... Aí entraram com recurso. Aí todo mundo... Não deram bola. Por quê? Porque, obviamente, São Paulo ia perder do Cuiabá. Era impensável São Paulo ganhar de Cuiabá. Cuiabá era muito mais forte. E... se o São Paulo não vencesse de Cuiabá, a tabela dava certo. Entendi. O único problema era se a gente perdesse de Cuiabá e ninguém estava achando que isso ia acontecer. Primeiro jogo, estamos lá. Primeiro quarto, tomamos TD. Segundo quarto, tá difícil, não sei o quê. Fomos pro vestiário, perdendo. De 2 TDs, né? 2 TD é touchdown, né? Tô aqui falando. Não sei se é o pessoal. 14-0. 14-0. Não sei se tinha uns field goal também. Talvez fosse um 17-3. Eu não lembro. Entendi. Não vou lembrar o placar. Mas a gente tava... E assim, nenhuma possibilidade de recuperação, porque a gente já tava perdendo. O time lá tomando um cacete. E aí no vestiário aconteceu uma dessas cenas malucas de filme mesmo. Que tava lá alguém, de repente começou a falar assim... Na, 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 na. Hey, goodbye. Aí, de repente, outra pessoa começou a cantar junto. De repente, tava todo mundo gritando, cantando junto. Aí chegou o treinador e fez o discurso motivacional. Ah, é? Pá, olha só. Cara, a gente veio até aqui, não sei o que, ninguém dá nada pra gente. Pá, quando eu saí daquele vestiário, Vocês era saíram? todo mundo maluco. Mas, Entendi. sacane, a gente virou esse jogo. Foi duro. Até o final, a gente empata o jogo no finalzinho, vai pra conversão pra empatar. A gente iguala no finalzinho,
você tem um extra point, que você chuta, você marca um ponto, e aí igualaria. Vocês foram para conversão de 2. Pode fazer conversão para 2. Maluquice! A gente foi para conversão para 2 e vencemos. A gente ganha por 1 ponto no último segundo esse jogo. Do Cuiabá, que era o favoritaço. Aí a tabela Aí a tabela zoou toda. Aí lá e foi. Naquela noite, porque cada noite tinha reunião. Aquela noite todo mundo jogando papel pro ar, que merece, agora fudeu. Tá bom, qual é o nosso... Aí nosso próximo adversário? Rio de Janeiro. Nossa Senhora. Ó, talvez eu esteja confundindo, acho que o primeiro jogo foi contra o Rio. Então toda essa história que eu falei, acho que foi contra o Rio. Aí o segundo jogo seria contra Cuiabá. Tá? Tanto faz a história. É só para quem já ouvindo vai falar que eu errei. Então foi contra o Rio. Eu lembro que quando a gente venceu, a gente saiu com as flags, colocamos a flag, saiu correndo só para tirar onda. Vem tirar a flag aqui, que a gente só joga flag, ganhou no negócio. Que maneiro. Não, foi alucinante. E aí depois, pela tabela maluca, a gente só ia pegar os times favoritos, os tops. E pra gente ser campeão, o único jeito da gente ser campeão era vencer todos os jogos contra os favoritos. Se a gente perdesse qualquer um desses outros que a gente venceu seria campeão. Foi aí eu falei, a tabela tá errada, só que aí não tinha que fazer. Aí nessa noite, nosso treinador chegou e eu falei, Daniel Miura, olha aí, que estiver ouvindo essa história, Daniel, você tem que ir lá, você só vai sair de lá quando eles arrumarem essa tabela. Porque a gente não tem, não tá certo isso, tá errado isso. A gente vai, digamos, a gente perde um jogo só e ganha, eram 4 jogos, a gente ganha 3, perde um, e, sei lá, o Rio de Janeiro que perde 2 é campeão, não faz sentido isso, é errado. Porque a tabela estava amarrada para eles, né? Aí ficou todo mundo esperando, só podia um representante, que era o treinador, ele foi. Aí ele volta nos alojamentos, a gente esperando, ele volta, a comissão técnica, aí ele volta, aí ele falou assim, não mudaram a tabela. Aí a gente, como assim isso aqui? Pena. Ele olhou para mim, porque eu que era o mais chato que eu não gosto dessa coisa de injustiça. Ele falou assim, cara, ninguém tá dando nada pra gente. Eles acham que a gente só venceu na sorte. A gente vai ganhar de todo mundo e vai ser campeão. E nessa hora que ele falou, e foi isso que aconteceu. A gente ganhou de todo mundo e foi campeão. Caramba. Sério, essa história é maluca. Isso aconteceu nos primórdios do futebol americano, 2009. Que legal, hein, cara? Primórdio do futebol americano no Brasil. Foi primórdio. Foi o primeiro jogo, campeonato de equipamento. E a partir de então, o Spartans, que era o meu time, se equipou e aí começou o futebol americano de verdade. Teve uns joguinhos antes Sim. Mas o que começou o campeonato mesmo, brasileiro, organizado, foi a partir daí. Né, cara? Pensar Cuiabá, né, cara? Os caras estavam desenvolvidos nisso. E eles estavam desenvolvidos, porque eles eram os que tinham os primeiros equipamentos. Entendi. Chegou lá e aí eles começaram a treinar. Foi muito legal. E hoje tá muito time, tem muita coisa. Hoje tem bastante, né? Hoje tem Campeonato Paulista, brasileiro, tem tudo, né? Tem. Que legal, cara. Que legal, né? Legal demais, cara. Né? Legal, né? Que é dia diferente, assim, né? Futebol americano no Brasil, né? Mas aí virou uma cena, né, cara? As transmissões aí ajudaram muito também, né? Sim. Não, hoje, assim, eu tô muito feliz com o que a gente conquistou, né? Porque eu fiz parte dessa história, é legal. Aí hoje você não joga mais. Então, eu jogo. Eu machuquei o ombro. Eu só não tô... Todo domingo eu deveria estar treinando. Machuquei o ombro e aí agora eu só tô jogando flag. Pra dar uma recuperada. Flag continua. Também, a gente tem 2 times, de flag e futebol americano. E aí, time feminino, teve time sub-20, sub-16. E tem como o pessoal pode ir lá, se inscrever, tentar alguma coisa? Pode. Quem quiser jogar futebol americano no Spartans, pode jogar em qualquer outro time do São Paulo, do Brasil, enfim, procure. Mas quem quiser ir no Spartans, se informa, vai atrás, eu não sei, enfim, procura na internet, você vai achar. Né? E aí você manda um e-mail. Fala comigo. Aí, ó. manda um tweet pra mim. Isso, e aí fala comigo. Que legal, cara. Nossa, maneiro demais, né? Eu sabia que você jogava futebol americano, mas não sabia que era assim. Chegou a ser profissa, não, no negócio. Profissa, assim, a gente nunca ganhou dinheiro, de verdade. Não, mas teve profissa de jogar, sim. Não, mas jogar sério, em alto nível, sim. Teve até uma liga que ia ser paga, isso foi uma frustração. Montaram uma liga que ia vir jogadores americanos, porque começou a vir jogador americano jogar aqui. Vários americanos que não tinham chance, ou que não sabe, que se mudaram para cá, começaram a jogar. Então, nosso campeonato tem um monte de americano. É forte, assim. Que aí é a mesma coisa, né? É aquela coisa do brasileiro que vai morar lá, né? Exato. E joga futebol, né, cara? Vou ganhar todo o americano que vai morar aqui. O cara vira um astro aqui. É, lógico. Acontece igual. Daí eles resolveram montar uma liga patrocinada que ia pagar jogador. Isso aconteceu, a gente estava já com... Os times foram redistribuídos, não eram os mesmos times, eram times só feitos com X jogadores americanos, X brasileiros. Sabe, era assim, uma nova... Uma regra. É como se fosse uma NFL patrocinada, que ia se dar dinheiro, a gente ia ganhar.
Eu fiz parte disso, fui convocado, porque você tinha que ser convocado, tinha jogador do Brasil inteiro que fazia parte disso. Então teve o draft. Caramba, igualzinho. Igualzinho. Aí eu fui draftado, fui jogar num time. A gente treinou também por alguns meses. Na hora que foi começar a ir até o primeiro jogo, o patrocinador More saiu. Até hoje eu não sei. Não sei nem se eu posso falar dessa história, mas já faz anos que se deu. Eu tô aqui falando. Aconteceu algum problema que ninguém sabe o que é e miou. E não aconteceu. E acabou. Caramba. Mas eu ia jogar profissional mesmo. Falei que eu queria ser profissional. Eu ia ser, mas não... Que legal, cara. Muito legal, né, mano? É legal pra caramba essas histórias, assim.